Boa noite! Débora Martins aqui, eu já tô com tudo quase pronto para começar a nossa aula. A gente só tá aqui finalizando um ajuste no microfone que estava me incomodando um pouquinho aqui e a nossa iluminação. Mas enquanto a gente ajusta aqui os últimos detalhes para eu entrar ao vivo com vocês, coloca para mim nos comentários quem já tá por aí, deixa seu nome e a cidade em que você vai assistir essa aula incrível e transformadora da última semana Mecha Turbo. Coloca nos comentários que eu tô aqui olhando e a gente se vê daqui a alguns instantes. Eu gastava muito produto, demorava muito tempo e infelizmente eu não conseguia entregar um resultado legal. Porque a cliente me passava uma referência, eu não tinha na minha cabeça como chegar lá. E aí hoje não. Hoje eu não mancho raiz, hoje eu monto uma mecha em 45 minutinhos, eu já tô ali sentada. Às vezes bem antes de ser cliente de menos cabelo, eu estou ali sentadinha. É verdade que você monta mechas perfeitas, igual aquela que você mandou no WhatsApp hoje, em 45 minutos? É verdade, agora é. O sorriso vai de orelha a orelha, né? Eu publicar lá que eu faço mechas em menos de 4 horas, 3 horas, como aconteceu, eu já consegui montar a mecha em menos em 35 minutos. Então, pra mim, tudo isso foi, tipo, surreal. Você monta mechas perfeitas em 45 minutos? Sim, é verdade. Não é mentira, É verdade. não é louco. Não, não é lorota. Começava, tipo, 9 horas, era 2 horas da tarde, tava montando ainda. Você montou um cabelo, uma mecha perfeita em 45 minutos? Montei sim. Mais de uma. Mais de uma. Mais de uma. Antes, assim, demorava demais, né? 3 horas pra montar, só pra montar. Eu não poderia. Eu fazia só 2 mechas por dia. E olha lá ainda, né? Porque tem você que começa às 8 da manhã, você vai terminar quase 3 da tarde. Começava, né? Que agora é diferente. Mechas perfeitas. 5 minutos? 45 minutos. Fiquei um tempo bem encalhada, vou dizer assim, né? Porque a gente aprende uma forma e com o tempo vai passando, a gente não se atualiza e aí a tendência é andar pra trás. Eu consegui reduzir 10 horas em 4 horas e meia. Né, que eu passava quase o dia todo no cabelo para fazer para executar esse processo. É verdade que você monta mechas perfeitas em 45 minutos, então. Em 45 minutos. Nossa, Já montei menos também. Antes eu demorava demais pra fazer, sabe? Todos os detalhes desmanchava. Ai, meu Deus do céu, que desespero de arrumar de novo. Hoje em dia não tenho mais isso. Não tenho. E a rapidez com que eu faço uma mecha, eu consigo, então, encaixar mais clientes. Você monta aquelas mechas perfeitas que você mandou pra nós em 45 minutos? Hoje eu montei uma em 35 minutos. Meu Jesus! Em torno de 3 horas, 3 horas e meia, a cliente tá indo embora. A cliente chegou, entrou, com o cabelo escovado, terminadinho ali e já vai embora. Seja muito bem-vinda à nossa última semana Mecha Turbo do ano. Eu sou Débora Martins, cabeleireira especialista na área de mechas, criadora do método Mecha Turbo. E aqui nesse evento você vai ver que é possível montar mechas perfeitas, sem precisar repassar, sem esfumar e sem tonalizar. E montadas em 45 minutos. E mechas como
estas que estão aparecendo aí na tela para você, dá uma olhadinha. E isso, gente, mesmo que você trabalhe sozinha, mesmo que você trabalhe com uma equipe pequena, mesmo que você não faça muitas mechas hoje, mesmo que você não seja procurada aí na sua cidade para fazer mechas, hein? Cliente só te procura para fazer progressiva e você já cansou? Existe um caminho, um passo a passo, onde é possível montar mechas, uma mecha perfeita em 45 minutos, mesmo sem muita prática, tá? Mesmo manchando todas as mechas, deixando aquele laranjinha no comecinho, sabe? Mesmo que você nunca tenha entregado uma referência que agradasse a sua cliente, e a cliente pede uma coisa e você não sabe o que fazer, e o resultado não fica nem próximo do que ela queria, eu vou te provar isso e mostrar o caminho para você fazer mechas perfeitas, sem repassar nenhuma mecha, sem esfumar nenhuma raiz, porque manchou, e sem precisar tonalizar todas as mechas para maquiar uma cor que não chegou no tom. Isso acontece para quem quer ter um bom resultado, mas não sabe chegar no tom só na mecha. E calma. E agora imagina, como que seria a sua rotina? Se ao invés de você ter a agenda ocupada todo dia com uma ou duas mechas que se inicia às 9 da manhã e termina às 18, eu sei, mulher, eu sei que a sua realidade é essa. E se ao invés disso, se você aprendesse um método, um passo a passo, que mesmo sozinha, atendendo aí na sua casa mesmo, ou aí no seu salão do jeitinho que é hoje, imagina se você conseguisse fazer 3, 4, 5 ou até mais mechas por dia. Imagina! E vocês conseguem imaginar? Coloca para mim nos comentários, porque eu já entrei me apresentando. Eu já entrei falando para você o que você vai aprender aqui. Eu já entrei te provando que vai ser possível e o que nós vamos construir juntas de hoje até o final desse último episódio, dessa última semana Mecha Turbo. E agora eu quero que você pare e escute o que a minha especialista, a Mayra, tem a falar para você. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou colocar na tela. Hoje eu faço loiros em 45 minutos, a montagem sozinha, e iluminado até menos, eu faço em meia hora, 35 minutos no máximo, depende do cabelo, né? Se é um cabelo assim não é muito grande, muito longo, eu consigo entregar com tempo, dá pra montar muito mais mecha. Agora presta atenção, porque o que eu vou ensinar aqui é exatamente sem tirar e nem pôr. O que mudou a minha vida, mulher. E você que é homem que tá aí, também tô falando com você, mas eu sei que nós mulheres somos a maioria aqui, tá? O que eu vou te ensinar aqui é o que mudou a minha vida profissional e pessoal, porque estão sim completamente ligadas, né? Ó, desde os 15 anos eu trabalho em salão. E eu comecei como a maioria de vocês, tá? Como auxiliar e me apaixonei. Trabalhava como assistente de uma profissional especializada em mechas e fazia isso o dia todo. Eu amava o que eu fazia, mas ali eu jamais conseguiria ter destaque. Foi então que eu decidi sair desse salão e abrir um salão na minha cidade, na garagem da minha casa. Quem se identifica que tem um salão na garagem de casa? Coloca aí pra mim nos comentários, pra eu saber que eu não tô sozinha nessa, tá? Muita gente começa na garagem, na sala, né? E ó, olha aí como que era o meu salão, ó, vou colocar aí na tela pra vocês, porque eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho disso, mulher, isso mesmo, tá? E assim, exatamente assim como tá aparecendo pra você, que eu comecei a atender. Uma cliente aqui, outra cliente ali, mas pouquíssimas ou quase nenhuma cliente retornava. E assim o movimento ia caindo a cada dia. Até que chegou um dia, gente, que eu não consegui mais manter um estoque. E um estoque pequeno, de 10 tubos de tinta. Eu não tinha como manter. E foi nesse momento que eu desisti da profissão e fui viver de artesanato, de patchwork. Quem aqui faz algum tipo de artesanato já passou pela cabeça desistir de ser cabeleireira para fazer outras coisas, para fazer artesanato. Eu já fiz isso, presta atenção. Eu costurava tapete, decoração de cozinha, enfim. Eu precisava ajudar na renda de casa.
Mas além de não ser suficiente, eu não era feliz. E a cada dia eu me torturava indo até a máquina de costura e tendo que fazer obrigada aquilo que eu não amava fazer. E foi aí que eu decidi retomar os atendimentos, porque esse era o meu valor. Eu queria fazer algo que me deixasse feliz e eu amava fazer cabelo, mesmo não sendo tão boa na época, tá? Então eu resolvi retornar aos atendimentos, porém de forma diferente do que era antes. Eu queria ser especialista. Eu queria ser procurada pelas minhas clientes de mechas. E jurei para mim mesma, que eu seria a melhor da minha cidade. E eu reabri o meu salão pequeno lá na garagem da minha casa, aquele que eu mostrei para vocês aí. Vocês viram, né? Eu reabri na garagem da minha casa mesmo. E eu não tinha nenhuma cliente, tá? Até que um dia apareceu um curso na minha cidade vizinha. Gente, eu tô contando aqui como eu comecei, tá? E por que eu tô fazendo isso? Para mostrar para você que você também é capaz. Porque às vezes você fala assim, ah, mas eu tô na garagem da minha casa. Ah, mas eu tenho um salão na minha sala. Ah, mas o bairro que eu moro, não sei... Gente, eu tô te contando aqui como eu comecei. Eu, Débora Martins, que hoje sou educadora internacional, tenho alunas aqui nos Estados Unidos, na Colômbia, em, sei lá, perdi as contas de quantos países. Mas foi assim que eu comecei, como muitas de vocês. Presta atenção que tem um pouquinho de história ainda. Então, esse dia que eu descobri esse curso, um curso de mechas aqui na minha cidade vizinha, no interior do Paraná, tá? Eu precisava fazer esse curso, mas a minha cabeça pensava assim, eu não tenho cliente de mecha, como e por que eu vou fazer esse curso? Primeiro, eu tenho que ter cliente para depois eu fazer o curso, né? Isso na minha cabeça, mas o meu coração dizia, esse é o meu recomeço. Vai, mulher, vai! E aí, sem dinheiro, sem cartão, eu pedi emprestado um cartão, parcelei em 12 vezes e fui fazer o curso. Que me trouxe muitos resultados positivos, mas ainda não era feliz, tá? Porque eu queria ser especialista em mechas, saber fazer aquilo com perfeição. E para isso eu precisava de mais. E por 2 longos anos foi assim, me especializando e nada sobrava de dinheiro. Mas nessa fase aí, eu já tinha clientes retornando no meu salão para fazer retoque. Então já estava começando a melhorar. Só havia um detalhe, elas voltavam para reclamar também. Da raiz, que sempre ficava manchadinho de laranja, do tonalizante que desbotava, da cor que não era a mesma da referência que ela tinha me pedido no dia da mecha, enfim. Eu ainda não tinha encontrado um passo a passo que me desse de fato um resultado. Todos os cursos eram voltados para grandes salões e eu precisaria ter equipe grande para replicar tudo o que era ensinado. Uma segura o papel, a outra aplica a mecha, a outra fecha a mecha, enfim. Realidades muito diferentes. Quem já foi em um curso que sentiu que a realidade era diferente? Ah, mas se for para ter 3 assistentes, eu também consigo? Era assim que eu pensava. E eu não tinha essa equipe. Então, quando eu fazia o curso, eu aprendia lá na hora. E quando eu voltava para o meu salão para aplicar o que eu tinha aprendido lá, eu não conseguia. Eu queria um passo a passo simples, que eu conseguisse aplicar no meu dia a dia, na minha realidade. E o que mais me incomodava era o repasse, gente. Porque repassar mechas para mim sempre foi uma dificuldade. E eu sempre manchava ali, naquele momento, no repasse. Era nesse momento que eu movimentava os papéis, eles saíam do lugar e aí manchava a raiz. Ou a aplicação passava meio milímetro e a mancha surgia ali no comecinho. Aquele laranjinha que subiu. Nessa saga, em um dos cursos, de vai e volta de curso, eu vi, presta atenção que essa parte é legal. Nessa saga, em um dos cursos, eu vi um exercício com os oxidantes, para provar que todos eles chegavam na mesma altura e o que diferenciava era o tempo. Um levava mais tempo e o outro levava menos tempo. Foi aí que eu tive o estalo que eu precisava. E naquele momento, eu tive a visão do OX
controlado. E aí eu pensei, se todos eles chegam na mesma altura e o que difere é o tempo, se eu encontrar a altura certa para a troca desse OX, eu consigo retirar todos os papéis ao mesmo tempo. E aí eu não preciso ficar repassando. E aí começou. Mas não foi fácil não pensa isso não, tá? Começou a maratona de testes e mais testes. Uma mistura clareava mais rápido, a outra demorava mais. A da franja já estava pronta, já tinha chegado no tom e a nuca ainda não. Ó, vou falar, resumindo, não foi fácil, tá? Não foi fácil. Mas depois de muito testar, eu encontrei a mistura e a altura certa para a troca do OX controlado, o que evita o tal do repasse. E aí eu uni ele às minhas técnicas que eu extraí do melhor de todos os cursos que eu fiz e todas as informações que eu recebi. Eu resumi tudo e tirei só o melhor. E fiz os meus desenhos de mechas a partir daí, para entregar no menor tempo possível. Afinal, lembra que eu trabalhava sozinha? Quem aí trabalha sozinha? Coloca para mim nos comentários. Gente, eu tô acelerada porque tem muita coisa para eu falar, tá? Então eu já entrei, eu já me apresentei, eu já dei boa noite, eu já tô aqui contando a minha história para você entender que você também vai ser capaz. Você também vai ter lugar aqui. Então coloca para mim nos comentários quem aqui trabalha sozinha, eu quero ver. Eu trabalhava sozinha. E para ter um faturamento que compensava, eu precisava fazer pelo menos 4 mechas no dia. Quem aqui consegue fazer 4 mechas por dia? Coloca para mim nos comentários. Eu desenhei várias e várias técnicas. E eu percebi que algumas delas eram mais rápidas na montagem. Então eu redesenhava e testava. E aí eu percebi que 4 delas eram mais rápidas ainda. E eu cronometrei. Coloquei meu reloginho e ó, comecei a montar mecha. E pá, 45 minutos. Comecei e terminei a montagem. Como eu fiquei feliz. Nasci ali naquele momento. As técnicas 45T, que é as de montagem em 45 minutos. E não é qualquer uma, não. É coladinha na raiz, é loirão. E muitos desconfiam, falam que é mentira. Mas não é. Nasci ali as técnicas 45T, que você vai aprender uma aqui durante essa última edição da Semana Mecha Turbo. Eu uni a técnica do OX controlado a essas técnicas que eu criei e uni tudo em um método que me possibilitava finalmente, né, montar mechas perfeitas em 45 minutos e ainda não precisar repassar a mecha. A mecha era lá no lavatório. Ficava pronta, eu levava ela para o lavatório e retirava todas juntas, no mesmo tempo e no mesmo tom, desde a da nuca até a da franja. E é isso que vocês vão ver aqui, na prática, passando diante dos seus olhos. Durante essa edição aqui, da última Semana Mecha Turbo, tá? Nesse momento nascia o divisor de águas não só na minha vida, mas eu não sabia disso ainda, né? Mas ele seria também o divisor de águas para milhares de cabeleireiras que atendem em casa, sozinha, assim como eu há 10 anos atrás. Essa história que eu contei há 10 anos atrás, eu queria muito que você soubesse do meu começo. Porque o que você vai viver aqui, você vai duvidar se você é capaz, e eu quero dizer que sim, que você é capaz, e que eu vou te provar isso. E aí, agora, Débora, como que você começou a dar curso se depois disso? Você era cabeleireira. Calma. Depois disso, vendo toda a minha evolução, a mesma empresa que eu fiz o meu primeiro curso com cartão emprestado, lembra? Olha como o mundo dá voltas, mulher. Presta atenção, essa empresa me convidou para dar o meu primeiro curso. E aí, pasmem, na minha primeira turma, lotada, eu já era conhecida como a raiz perfeita e a mecha montada em 45 minutos, as técnicas extremamente rápidas. E vendo uma turma com 50 cabeleireiras, lotada, era a capacidade máxima do lugar na época. A mesma necessidade de todas as 50 cabeleireiras eram as mesmas. As mesmas necessidades de aprendizado. E eu falei, é isso, eu preciso ajudar outras profissionais. E outras turmas vieram
e formando novos profissionais no método. E deles eu recebia depoimentos de transformação, como esses aí que está aparecendo para você. E esses aí são apenas algumas das milhares de especialistas que eu já formei. E o que me motiva ainda mais é saber que eu transformei a vida delas através do mesmo método. Que eu transformei a minha vida. Todas essas aí que tá aparecendo para você agora. E é por isso que hoje eu faço esses cursos gratuitos, com um conteúdo melhor do que muito curso pago. Porque você vai ver que aqui eu não vou te ensinar tudo, porque é muita coisa. E você também precisa investir para ter o seu retorno, como eu lá atrás, mulher. Mas olha, eu vou abrir os seus olhos aqui, através de um passo a passo simples e que vai fazer você ver os pontos cegos que estão te atrapalhando hoje. Porque você está tão na correria do dia a dia que você não consegue enxergar isso. Você precisa de um método, você precisa de um passo a passo simples, que você consiga fazer aí no seu salão sozinha e depois montar a sua equipe. Amém? Você vai ter a sua equipe, mas você precisa começar. E todo mundo começa de baixo. Você vai ter a sua assistente, mas você precisa começar de baixo. E nós vamos fazer isso agora juntas, tá? Ó, presta atenção. Eu sofri com isso, que eu vou falar aqui pra vocês agora. Sofri. Tava tentando ler os comentários aí. Eu sofri com isso. Eu sofri gastando dinheiro com esse monte de curso que só ensina mais do mesmo. Eu falava, gente, isso aí é mais do mesmo. O que é comum. O que a gente vê todos os dias. Uma mecha repassando uma por uma. E esfumando todas elas, a esfumada. É bonito para foto, mas nem sempre é o que a cliente quer no dia a dia de salão. E além disso, eu também sofri horrores, gastando o que eu não tinha a cada representante que chegava lá no meu salão, me oferecendo um pó que não manchasse a raiz de verdade. Que de forma alguma, aquele pó em si não deixava aquele laranjinha na raiz, tá? Eu já tô vendo que vocês também escutam isso, né? Que aquele pó clareava a ponto de não precisar repassar. E eu não sei se você sabe, mas todos os pós descolorantes são à base de persulfato. No final das contas, todos eles vão te entregar um resultado de clareamento o mesmo. Vai te entregar um resultado de clareamento. Se você, por exemplo, fizer uma cabeça inteira na técnica que eu chamo de transparência sem fim, e em cada sessão, presta atenção. O que é uma sessão de mechas, Débora? Eu vou te mostrar. Vou pegar aqui a Catarina para eu te mostrar o que é uma sessão de mechas. Vamos lá. Ó, tô aqui com a Catarina, vocês vão ver ela muito aqui, tá descabelada, nós vamos arrumar o cabelo dela, que nós vamos usar ela na próxima aula. Mas presta atenção. Uma sessão de mechas é isso aqui, ó. Uma lateral, a parte de trás, a outra lateral e o topo. Quando você vai fazer a mecha aqui na parte de trás, tem até um clipezinho aqui. Quando você vai fazer a mecha aqui na parte de trás, você vai dividir esse cabelo em sessões. Uma sessão, 2 sessões, 3 sessões. Se você fizer uma cabeça inteira na técnica que eu chamo de transparência sem fim, e em cada sessão você usar uma marca de pó, então imagina que você vai usar uma marca de pó aqui, uma marca de pó aqui, uma marca de pó aqui e uma marca de pó aqui. Você vai usar 4 marcas de pó. No final, você vai ter o mesmo resultado. E a técnica de transparência sem fim é o nosso primeiro vilão que te impede de fazer mechas perfeitas. Deixa eu colocar a Catarina aqui. Te impede de fazer mechas perfeitas em 45 minutos. Nosso primeiro vilão e o nosso conteúdo já começa aqui, mulher. Vamos juntas, hein? Ó, presta atenção. E a gente já começou. Agora, você pega o seu papel
e a sua caneta. E vem, porque agora começou o conteúdo. Sabe quando a cliente pede um cabelo muito claro e automaticamente você pensa, eu vou fazer muita mecha em transparências de meio dedo, em toda a cabeça e sem intervalo. Assim, vai ficar claro como ela quer. E aí você vai e enche a cabeça dela de papel. Papel. Presta atenção. Mas você esquece que mechas perfeitas são luzes. E que para a luz aparecer precisa de sombra, que é o fundo natural ou escuro do cabelo. Se você retira o fundo, você retira a sombra. E a luz já não aparece. E aí acontece aquele cabelo que não tem mais aonde colocar mecha. E a cliente diz que ainda não se sente loira. Você não tem mais onde colocar mecha. A cliente tá loira, mas ela não se vê loira. Porque ela só vê uma coisa só. Ela não vê luz e sombra. Tá? E esse exemplo tá aí na tela para você. Agora me fala. Se você nunca se decepcionou imaginando um resultado e tendo outro. Tirando os papéis lá no lavatório, desembaraçando o cabelo e pensando, meu Deus, como eu corrijo isso? E isso vale para as mechas costuradas também, tá? Olha só, até tô aqui com o flip chart que eu vou demonstrar isso aqui para vocês na prática. Mas olha só o que acontece quando você costura uma mecha. Quando você costura uma mecha, você pré-define que essa raiz vai ficar mais marcada do que as pontas, aumentando assim o risco de marcação aqui na raiz. Olha só que eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você costura uma mecha. Eu vou tentar desenhar uma cabeça aqui, mas eu sou melhor fazendo mechas, tá? Uma cabeça de ET. Quando você vai costurar uma mecha, você faz esse movimento aqui, ó. Costura, 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 costura. Eu vou bem pertinho para você enxergar minha mão, olha só. Costura, costura, costura e costura. Esse movimento você faz assim, mas na tua mecha ele faz isso aqui, ó. Certo? Esse é o seu desenho de costura. Só que você desenha isso na parte de cima, mas na parte de baixo você não faz isso aqui? Olha o que acontece aqui embaixo. Costura, costura. Ó, todas as suas mechas fazem um triângulo invertido. Triângulo com base para cima. Significa que o seu desenho está dizendo que você quer mais clareamento na raiz e menos clareamento nas pontas. É o que o seu desenho está dizendo. Você está desenhando isso daqui. E é aí que acontece aquela mecha marcada na raiz e a ponta rala de clareamento. Marcada na raiz, mais clareamento. Ponta rala, menos clareamento. Você desenhou isso e não tem como você desenhar isso e querer o contrário. Não tem como você desenhar mais clareamento na raiz e menos na ponta e querer mais clareamento na ponta e menos clareamento na raiz. E é aí que começa a marcação da raiz muito mais clara do que a ponta, essa marca na raiz. Mas eu sei que assim é difícil de visualizar e é difícil de entender. E é por isso que eu pedi para a minha equipe separar um trecho de uma aula lá da formação Mecha Turbo do Plano Especialistas, né? Para você. Coloca para mim, equipe, o trecho dessa aula, exatamente dessa explicação, o trecho que eu separei. Coloca para elas entenderem e visualizarem exatamente como isso acontece. Vocês vão ver isso aqui aplicado no cabelo da modelo. Dá uma olhadinha aí. Foi? Então agora aqui na modelo a gente vai entender um pouquinho como funciona a técnica costurada. E porque mesmo que você morrer de costurar mechas e colocar inúmeros papéis, muitas vezes você não vê a sua cliente tão loira quanto você e ela gostaria. Então olha só, aqui eu vou pegar uma seção e vou fazer uma mecha costurada. Posso fazer costuras mais largas ou costuras mais finas. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui é a quantidade de cabelo na raiz e a quantidade de cabelo que sobra nas pontas.
Entenda que esse é o cabelo que vai ser clareado, esse é o cabelo que vai dentro do papel. Então, o desenho que você colocar aqui é exatamente o que você vai ter quando você soltar esse cabelo. E presta atenção quanto vai ter de clareamento nessa raiz e quanto vai ter de clareamento nessas pontas. Olha a quantidade de fios que está aqui e a quantidade de fios que eu tenho aqui. Então, ó, aqui, próximo da raiz, nós temos muito mais mechas que vão ser clareadas do que nas pontas. Percebam que aqui, ó, a extensão de cabelo é muito maior e ela vem diminuindo ao comprimento do cabelo. E aí a ponta acaba praticamente sem mechas. Além disso, a técnica costurada, ela forma o que a gente chama de triângulo com base para cima. E só o fato de você desenhar um triângulo com base para cima na cabeça da sua cliente já é um fator para você manchar esse cabelo e essa raiz. Quer ver o que acontece? Quando você costura um cabelo, você faz esse movimento com o pente. Você entra na mecha e assim você vai costurando a sua mecha. Olha só como você faz um triângulo com base para cima. Olha, então se a gente observar aqui, eu tenho mechas costuradas. Aqui eu tenho uma parte reta da minha mecha. E aqui eu tenho uma parte que se afunila, olha só. Então, é um triângulo com base para cima. Esse triângulo com base para cima, ele já me diz que eu vou ter um maior clareamento aqui do que nas pontas. Então, esse cabelo, essa técnica, ela já vai me entregar um resultado de marcação, porque eu estou desenhando ela assim. Tudo que eu desenhar aqui é o meu resultado. Então, eu vou ter marcação na raiz e essa mecha aumenta na raiz e diminui comprimento e pontas até chegar na ponta quase nada. Agora deu para entender bem, né? É isso que acontece. E agora me fala se já aconteceu de você ver a foto que a cliente trouxe para você reproduzir e ela dizer para você assim, ó, eu gosto de mechas tradicionais desde a raiz, mas na foto as mechas são finas na raiz e aumentam nas pontas. Ela pede uma coisa, mas te mostra outra, ela não sabe falar. É igual essa foto aí que tá aparecendo para vocês, ó. Coloca aí na tela, por favor, gente, me ajuda. Aí você fala assim, tá, eu sei fazer. Você vai lá, pega e começa. Transparência de costura sem fim, ó. Tá, 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 tá. Vai costurando, 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 para ter o resultado que ela quer. Você faz muita mecha, costurada bem fininha. Costura sem fim mesmo, daqui até aqui, demora 3 horas. E é isso que acontece. Quando você costura uma mecha, é isso aqui que acontece, é o contrário do que você quer, é o contrário do que a sua cliente está te pedindo. Tá? É o contrário. E me fala se já acontece com vocês. Aconteceu. E eu sei que a gente se aprofundou um pouco mais, porque na minha opinião, isso aqui é o que mais acontece com vocês. Isso aqui ninguém ensina para vocês. Mas não é só esse. Nós temos mais vilões para você descobrir. E me fala se vocês já estão se identificando. Já identificaram esse vilão aí? Esse é o vilão da demora, é o vilão da marcação, da mancha de raiz. Então vamos lá para o nosso segundo vilão agora. Nosso segundo vilão é o STF, a síndrome do tonalizante feliz, que é quando você tira suas mechas, vê que a cor tá linda, até surge uma dúvida lá no fundo se você deve tonalizar ou não. Mas aí você lembra daquele curso de mechas que você fez lá atrás na marca X e que te disseram que você deve obrigatoriamente tonalizar suas mechas sempre para fechar a cutícula do cabelo que acabou de ser descolorido. E aí você vai lá, tonaliza o cabelo que já estava perfeito e depois da ação do tonalizante a cor não está mais bonita como estava antes. Deixa eu só arrumar meu microfone aqui, gente.
Aí, tá ok. Tá bom pra vocês o som? A cor já não tá mais bonita como tava antes. Antes tava lindo, depois que você tonalizou, você estragou a mecha. E eu tô aqui porque eu preciso te falar que nem todo cabelo precisa ser tonalizado. Essa cutícula não vai se fechar com mais uma química. E tonalizante é sim mais uma química. E vai agredir mais ainda o fio. A sua obrigação como profissional e futura especialista em mechas é tratar o cabelo no pós. No pós-mechas, você precisa tratar o cabelo. E para isso, existe até uma aplicação diferenciada lá no lavatório desse tratamento que as minhas alunas fazem. E você vai aprender também, se Deus quiser. Se você aplica o método de forma certa, você consegue fazer mechas perfeitas sem tonalizar? Sim! É o que eu chamo de técnica 3T. Sabe o que é 3T? Tira, trata e tchau. Esse nome está na boca das minhas alunas. Elas falam isso. Elas postam isso. Dá uma olhada aí. Lembra daquela mecha que você tirou e ficou super feliz com o fundo que abriu? E aí você pensou que ia arrasar nas fotos. Mas, para ficar melhor ainda, você resolveu tonalizar e depois que tonalizou, a cor já não estava mais bonita, estava apagada, choncha. Parece até que escureceu as suas mechas. É esse vilão aí. O vilão do STF. E que a maioria das empresas te ensinam porque elas vendem tonalizante, mulher. Mas você não precisa deles. Claro que para direcionar uma cor, para criar uma cor, um doce de leite específico, sim, mas para a maioria não. Para o pérola, não. Por exemplo. Mas tem mais, vamos lá, vamos juntas, ó. Tem mais um vilão que eu acho extremamente importante. Que se esse é o vilão que te impede de verdade de fazer mechas em menos tempo. Eu chamo ele, quando eu vou ministrar mentoria para as minhas alunas, eu chamo ele de mecha 20-20-20. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Coloca nos comentários. Quem já ouviu falar dessa mecha? A mecha 20-20-20, você não ouviu falar, mas você faz. Presta atenção. Você começa com 20, começa a mecha, 20 volumes. Depois acabou o seu produto da cumbuca, você tá aqui, ó, no meio da cabeça. Você vai lá e prepara mais com 20 volumes. E aí você já fez aqui. Depois você tá aqui no topo. Tá aqui no topo. Acabou de novo. Bora preparar produto. Você vai lá e prepara mais produto com 20 volumes. E aí a nuca fica pronta. E o topo demora mais 3 horas para chegar na cor. Isso quando você tem paciência e tempo de esperar chegar no tom. Quando você já não está tão cansada, você e a sua cliente, que você tira antes, você tira a mecha do topo antes de chegar no tom. E aí a sua cliente volta uma semana depois, puxa uma mecha lá da nuca, assim, ó, e fala assim pra você, ó, era assim, nesse tom aqui, ó, que eu queria em toda a cabeça. Frustrante, né? É aqui, gente, nesse vilão 20-20-20, que você desenvolve uma febre. É uma febre, não tem outra palavra para definir isso. Não tem, não existe outra palavra. E essa é a febre do repasse caprichoso. E eu tenho certeza que você já escutou uma frase exatamente assim ou parecida. Se você não repassa suas mechas, você não é caprichosa. Você já fez vários cursos que te disseram que é imprescindível o repasse das mechas. Se você quiser ter um resultado bom. Por muito tempo, eu tentei fazer repasse. Por causa dessa frase, exatamente isso, eu já escutei muito. Mas o fato é que nunca deu certo em uma única mecha sequer.
Porque toda vez que uma cabeleireira tenta fazer repasse em uma mecha sozinha, um papel escorrega, um eriçado mancha, um dedo escapa e passa no cabelo natural, sujo de produto do repasse. Ou seja, é muito lindo, mas é a realidade de um salão grande e com no mínimo 2 assistentes para auxiliar nesse momento. Se você não dispõe dessa equipe, eu te digo que um método que é voltado para a sua realidade vai te ensinar a fazer uma mecha perfeita, sim, sem precisar de repasse. Se você acredita que você é capaz, coloca para mim nos comentários, eu sou capaz. Escreve para mim nos comentários, eu sou capaz, porque você é capaz. E esses são os 3 vilões que estão instalados aí no seu salão, eu tenho certeza disso, impedindo a sua diminuição de tempo e a realização da mecha perfeita. Coloca para mim nos comentários se você se identificou e escreve, eu conheço os 3 vilões. E não é para te julgar não que eu tô falando isso, mulher, pelo amor de Deus, não é para te julgar. É para eu saber se essa aula fez sentido. Se essa é a dificuldade geral de vocês também. Afinal, essa é a nossa última Semana Mecha Turbo. Estamos juntas aqui, mulher. E o ponto mais importante aqui é que se você encontrou alguns deles, que seja um aí no seu salão, você saiba como eliminá-lo. Não é só descobrir o que está errado. Certo? E aí chega a boa notícia. Eu não quero ser só portadora de notícias ruins, não, mulher. Presta atenção. Na próxima aula, você vai aprender os 3 pilares que sustentam uma mecha perfeita, que é montada em 45 minutos. Passos fundamentais, que se não estiverem presentes aí na tua próxima mecha, você não consegue reduzir o seu tempo e nem entregar uma mecha verdadeiramente perfeita. Agora sim. Agora, Débora, você me apresentou os vilões, eu já sei o que está errado, mas você vai me ensinar a corrigir? Sim, mulher, na nossa próxima aula. Então, você já sabe o tema, né? Agora, eu quero fazer um pedido para você que está aqui. Primeiro, eu quero perguntar se você gostou dessa aula, se fez sentido para você. Se você está entendendo, se você está se identificando. Se você se identificou com a minha história. Se você entendeu que se eu sou capaz, se eu estou aqui hoje com 570 mil seguidores no Instagram, se eu ministro cursos pelo Brasil, com mais de 19 mil alunas só aqui no Brasil, fora os nossos alunos hispanohablantes, porque a gente tem curso fora do país. E eu comecei na garagem da minha casa. Mas fazem 10 anos. Porque eu perdi muito tempo. E é por isso que hoje eu faço cursos gratuitos. Porque se eu tivesse essa oportunidade lá atrás, o que eu levei 10 anos para aprender e resolver, eu teria feito em 3. E é esse o tempo que pode mudar a sua vida. Agora eu quero te fazer um pedido. Quero que você escreva aqui e deixe o seu comentário, porque eu vou ler todos eles, tá? Escreva aqui qual foi o seu maior vilão identificado aí no seu salão. Qual foi seu maior vilão? Ah, Débora, aqui foi a mecha 20-20-20. Aqui foi a técnica de transparência sem fim, a costura. Ah, aqui é o STF, a tonalização sem fim. Né? Síndrome do tonalizante feliz. Coloca para mim nos comentários qual foi o vilão que você identificou aí. Eu vou ler todos eles depois, porque eles ficam salvos aqui, depois quando a live acaba, tá? E quero saber, isso é muito importante para mim. É muito importante para que eu saiba que eu tô ajudando você de verdade a fazer a limpa desses vilões aí no seu salão e deixar a sua casa arrumada pro próximo passo, né? Vamos pro próximo passo. E se você gostou, já se prepara, porque esse é só o começo.
A gente tá só começando, esse aqui é o primeiro degrau. Calma. A gente vai muito além e vamos juntas, tá? Obrigada pelo carinho. A gente se vê amanhã no mesmo horário. Um beijo e até lá. Eu gastava muito produto, demorava muito tempo e infelizmente eu não conseguia entregar um resultado legal. Porque a cliente me passava uma referência, eu não tinha na minha cabeça como chegar lá. E aí hoje não. Hoje eu não mancho raiz, hoje eu monto uma mecha em 45 minutinhos, eu já tô ali sentada. Às vezes bem antes de ser cliente ver menos cabelo, eu estou ali sentadinha. É verdade que você monta mechas perfeitas, igual aquela que você mandou no WhatsApp hoje, em 45 minutos? É verdade, agora é. O sorriso vai de orelha a orelha, né? Eu publicar lá que eu faço mechas em menos de 4 horas, 3 horas, como aconteceu, já consegui montar a mecha em menos em 35 minutos. Então, pra mim, tudo isso foi, tipo, surreal. Você monta mechas perfeitas em 45 minutos? Sim, é verdade. Não é mentira, verdade. não é louco. Não, não é lorosa. Começava, tipo, 9 horas, era 2 horas da tarde, tava montando ainda. Você montou um cabelo, uma mecha perfeita em 45 minutos? Montei sim. Mais de uma. Mais de uma? Mais de uma. Antes, assim, demorava demais, né? 3 horas pra montar, só pra montar. Eu não poderia, eu fazia só 2 mechas por dia. E olha lá ainda, né? Porque tem você que começa às 8 da manhã, você vai terminar quase 3 da tarde. Começava, né? Que agora é diferente. Mechas perfeitas. 5 minutos? 45 minutos. Fiquei um tempo bem encalhada, vou dizer assim, né? Porque a gente aprende uma forma e com o tempo vai passando, a gente não se atualiza e aí a tendência é andar pra trás. Eu consegui reduzir 10 horas em 4 horas e meia, né? Que eu passava quase o dia todo no cabelo pra executar esse processo. É verdade que você monta mechas perfeitas em 45 minutos, então. Em 45 minutos. Já montei menos também. Antes eu demorava demais pra fazer, sabe? Todos os detalhes desmanchava. Ai, meu Deus do céu, que desespero de arrumar de novo. Hoje em dia não tenho mais isso. Não tenho. E a rapidez com que eu faço uma mecha, eu consigo, então, encaixar mais clientes. Você monta aquelas mechas perfeitas que você mandou pra nós em 45 minutos? Hoje eu montei uma em 35 minutos. Meu Jesus! Em torno de 3 horas e meia, a cliente tá indo embora. O cliente chegou, pronto, com o cabelo escovado, terminadinho ali, já vai embora.